Filipenses capítulo 2, nós vamos ler versículos 12 até o versículo número 18. Eu tinha colocado aqui ali uns slides com os textos que eu vou usar na sequência, né? Se alguém puder depois ali abrir, tá? O meu PowerPoint que está ali, eu agradeço, tá certo? Filipenses capítulo 2, 12 a 18, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém, irmãos? Muito bem, irmãos. Nós estamos aí numa série de mensagens nesse início de ano, tentando dar algumas orientações para os irmãos de como conduzir a sua vida durante esse período. Nós viemos de um ano bastante difícil, de um ano em que muitas pessoas se isolaram nos seus relacionamentos, né? E estamos começando um ano que ainda estamos nesse mesmo período, que é a pandemia que pegou aí todo mundo, né? O mundo todo, e a gente está ainda passando por isso. E eu então trouxe algumas mensagens que pudessem dar algumas orientações para os irmãos. Nós, no primeiro domingo de janeiro, nós falamos aqui quem está no controle da sua vida. Depois nós falamos escolhas erradas, caminhos de morte. No domingo passado, nós falamos seguindo em frente. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa consciência de quem nós somos. Por quê? Porque nós não podemos direcionar a nossa vida, reestruturar, reorganizar a nossa vida, se nós não tivermos consciência daquilo que nós somos. Consciência é esse conhecimento de si mesmo, esse conhecimento claro, esse conhecimento em que nós temos a convicção e a certeza daquilo que nós somos e, portanto, nós direcionamos a nossa vida pelo aquilo que nós entendemos que somos. Respondendo aquela pergunta que Moisés fez a Deus, quem você é? Disse, eu sou o que sou. Nós podemos dizer, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E nós só podemos, portanto, seguir em frente se nós tivermos essa consciência clara de quem nós somos. Quando Paulo diz aqui no versículo número 12, ele fala, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele está chamando a atenção exatamente para essa consciência nossa. Porque independente das pessoas que faziam parte da igreja em Filipos, estar na presença de Paulo ou na sua ausência, eles seriam os mesmos. E assim, irmãos,
é o que eu penso nós como crentes, como cristãos. Porque independente de você estar na igreja, independente de você estar na presença do pastor, independente de você estar junto ou próximo a alguns irmãos da igreja, você vai conduzir a sua vida, você vai se comportar aonde você estiver, sempre da mesma forma. Por quê? Porque você entende aquilo que você é, você tem claro aquilo que você é. Você não é uma pessoa na igreja e uma pessoa na sua escola diferente. Você não é uma pessoa na frente dos seus irmãos de uma forma, lá no seu trabalho você se comporta de uma forma diferente. Você sempre será a pessoa que você entende que é. É como aquele filho, não sei se vocês já na casa de vocês é assim, ou se vocês conhecem algumas pessoas assim. Mas tem aquele filho que na nossa casa, ele é um santo. É aquele filho que na nossa presença, ali dentro de casa, só falta mesmo colocar a auréola, para dizer que é um santo. Mas quando ele sai de casa, que ele se encontra com os amigos, quando ele está na escola, ou então está saindo com os amigos, aí ele não é mais um santo. Ele é capeta. Capeta no sentido de fazer tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer, mas que se sentia reprimido pela presença do pai ou da mãe. Então eles, ao se libertar, ao estar fora dos olhos do pai, ele ali se solta e faz tudo aquilo que ele quer fazer. Essa pessoa, com esse filho, e aí eu estou fazendo um paralelo conosco, ele não tem consciência do que ele é, do seu papel como filho, de respeitar pai e mãe, de ser obediente aos pais, de saber que o pai é o Senhor da sua casa. Então ele não vive em obediência, ele não tem a consciência de que ele é filho, e como filho ele deve se comportar segundo as orientações e o cuidado do pai. E quando nós muitas vezes nos desviamos desses caminhos que os pais nos orientam, como eu disse, nós acabamos em caminhos errados, em caminhos de morte. Ali tem um texto em Provérbios, capítulo 6. Dá para ler aí? Não dá, né? Esse texto fala exatamente isso. Veja o que está escrito aí: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Como é? Ata-os perpetuamente. Aqui é melhor, né? Ali meu braço não alcança ali. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho de vida. Por isso é que, pensando dessa forma, e pensando em tudo aquilo que eu já havia falado nos domingos anteriores, é que para que a gente possa ter consciência de quem nós somos, primeira coisa que nós devemos entender é a salvação, a nossa salvação. Como nós somos hoje a partir da nossa salvação. Então a gente precisa entender esse conceito, porque a gente só entende que nós somos salvos e por que essa salvação. Nós só entendemos quem somos se nós entendemos a salvação primeiro. E se nós perguntarmos a vocês, vocês podem até entender que salvo é aquele que foi resgatado por Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos redimir, nos resgatar, nos salvar. E é claro que isso é uma grande verdade, nós pregamos sempre isso. Só que a gente não pode entender a salvação somente no contexto da vida eterna. Nós não podemos entender a salvação somente nesse olhar
para frente. Mas a gente tem que entender que Jesus, ele, quando ele fala, quando ele prega, existe sempre o já e o agora não. Isso é um jargão muito teológico que a gente usa, daquilo que nós já alcançamos, mas aquilo que ainda será concretizado no futuro. Nós já somos salvos, mas nós seremos glorificados, a vida eterna está lá na frente. Então, quando a gente pensa em salvação, nesse conceito de salvação, a gente tem que aprofundar um pouco mais, para que a gente possa entender realmente quem somos nós, né? Quem nós somos. E a gente então começa a olhar para trás, antes de nós sermos salvos, quem nós éramos. E a Bíblia diz que nós éramos errantes sobre a terra, nós éramos peregrinos sobre a terra. O salmista, no Salmo 119, deixa eu ver se eu tenho aqui. O salmista, no Salmo 119, ele diz: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O que significa dizer que o salmista está dizendo que sem os mandamentos de Deus, ele é uma pessoa perdida, ele é um peregrino, ele está passando pela terra, mas ele não sabe para onde vai, porque está sem os mandamentos de Deus. Então nós éramos assim, nós éramos pessoas errantes, peregrinas sobre a terra. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, deixa eu botar aqui, esse texto aí em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele diz que ele vos deu o quê? Vida. Ele deu vida por quê? Porque nós estávamos mortos, não é isso? Nós estávamos mortos. Significa dizer que essa situação que Jesus fala aí, quando ele olha para aquela multidão de pessoas, e ele então enxerga aquelas pessoas, ele diz que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, significa dizer que as pessoas estavam perdidas, não sabiam para onde ir, não sabiam qual era o caminho a seguir para se encontrar ali novamente com Deus. Então Paulo, ele vai definir essa situação como mortos. Depois que nós pecamos, nós somos expulsos da presença de Deus, nós somos considerados o quê? Mortos, não é isso? E então Paulo, ele vai dizer que a nossa salvação é nós termos vida. Salvação, em primeiro lugar, é voltarmos a ter vida. E ter vida é voltar a ter comunhão com Deus. Ter vida é encontrar o caminho de volta a Deus. Éramos errantes, éramos peregrinos, nós não sabíamos como, nós não podemos voltar por nós mesmos, diz a palavra de Deus, porque somos pecadores, mas Jesus nos resgatou e Ele então mostrou qual era o caminho, através dele, para nós voltarmos a Deus. Então, nós encontramos vida. É por isso que Paulo vai dizer, Ele nos deu o quê? Vida. Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Portanto, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que a salvação, ela é um retorno à vida. Um retorno a se encontrar novamente, a encontrar o caminho para nós voltarmos a ter esta comunhão com Deus, né? A vida, portanto, é retornar a viver em perfeita comunhão com Deus, pelo perdão dos pecados que antes, né, nós estávamos afastados de Deus. E agora nós sabemos qual é o caminho de volta, por meio de Cristo. Bom, Efésios capítulo 2 também, ele vai dizer que, não está aqui não, né? Mas Efésios capítulo 2, ele vai dizer que pela graça nós somos salvos. Portanto, pela graça derramada de Deus em nós, é que pela graça que nós somos salvos, sem merecermos o perdão. Mesmo assim, a graça em Cristo Jesus, Ele nos concedeu o perdão, portanto, vida para retornarmos à comunhão com Deus. Então, a segunda questão, o segundo aspecto da salvação que nós precisamos entender, irmãos, é que para que nós possamos ter comunhão com Deus, a vida é retornarmos à comunhão com Deus, mas para nós termos essa comunhão com Deus, nós precisamos reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida.
Olha, veja bem, antes de Jesus ser Salvador, Ele é Senhor. Se nós não reconhecemos Jesus antes como Senhor da nossa vida, Ele não pode ser o nosso Salvador. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o quê? Não o receberam, não o reconheceram como um Filho de Deus. Nós primeiro precisamos reconhecer Jesus como Senhor, e isso significa obediência total e irrestrita a Jesus Cristo. Veja esse texto que está em Filipenses capítulo 2, versículo 9, na Bíblia de vocês tem isso aí. Esse texto que está em Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre o quê? Leia comigo aí. Sobre todo, para que ao nome de Jesus se dobre quem? Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam, antes de nós abrirmos o nosso coração para receber Jesus, nós precisamos primeiro reconhecer o Senhor da nossa vida. A obediência a Cristo, a humildade de podermos estar sendo conduzidos pela pessoa de Cristo e aceitar todas as suas orientações através do Evangelho, esta é o primeiro passo para nós então sermos salvos, né? Então veja, é como se nós cantamos: o Senhor é o meu pastor aqui. Ele é o pastor, né? Ele é o pastor das suas ovelhas, Ele é quem conduz o seu povo. E nós, portanto, como ovelhas do seu pastoreio, nós somos obedientes a Ele, portanto, servos dele. É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele vai dizer que nós nos tornamos servos naquele momento. Ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê? Servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então veja, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender como salvo, portanto ter a consciência daquilo que nós somos, é que nós somos escravos de Jesus Cristo. A palavra é escravo. Talvez essa seja uma palavra que dê uma conotação pejorativa para vocês, ser escravo. Mas essa é uma realidade. Quando Paulo estava escrevendo ali aos Romanos, ele estava comparando exatamente com o regime daquela época, em que o escravo não poderia ter dois senhores, só podia ter um senhor. Ele não podia servir a um senhor e servir a um outro senhor, mesmo que o outro senhor permitisse. Então essa é a situação. A primeira coisa que nós precisamos então entender, para termos consciência de que nós somos escravos de Jesus. Significa dizer, irmãos, que eu não sou servo de mim mesmo. Eu não sou servo, vocês não são servos do pastor Roraima. Vocês não são servos dessas lideranças religiosas que existem por aí. Mas vocês são servos única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos escravos de Jesus e nós somos chamados para servir a Jesus. Então entenda que muitas vezes você diz assim: não, eu sou crente, salvo em Jesus Cristo, remido, né, em Jesus Cristo, e acabou aí, certo? Acabou aí, por quê? Porque a visão da salvação é simplesmente essa salvação lá na frente, que nós somos, né, recebendo de Jesus aí a vida eterna. Mas quando nós somos salvos, nós nos tornamos servos de Jesus, nós nos tornamos escravos dele, nós somos chamados para servir. E muitas pessoas, irmãos, elas não entendem que elas são chamadas para servir, elas querem ficar no banco da igreja. Eu fico pensando muitas vezes as pessoas que botam dificuldade para servir na igreja, que colocam desculpas para servir na igreja, que acham que servir ao Senhor na igreja é um peso muito grande.
Muitas pessoas entendem que é um favor que está fazendo para a igreja, e não entendem que eles, na verdade, eles estarão ali servindo ao Senhor Jesus, porque são escravos de Jesus, para servir ao Senhor. E eu muitas vezes fico pensando, meu Deus, como é que as pessoas ainda não têm a consciência daquilo que elas são? Como é que uma pessoa pode seguir na sua vida cristã sem entender primeiro de que eles são pessoas que foram chamadas, vocacionadas para a santidade, é claro, mas chamadas para servir com exclusividade ao Senhor Jesus. São exclusivas de Jesus Cristo. Veja, então, o outro aspecto que vocês precisam entender para ter consciência de si mesmo. Quem é você? Eu sou um escravo de Jesus. Quem é o pastor Roraima? Ele é um escravo de Jesus. E eu não estou aqui, irmãos, porque eu recebo o salário da igreja. Eu não estou aqui porque alguém pediu que eu viesse para cá. Eu não estou aqui porque alguém, ou eu me sinto realizado de alguma forma aqui. Eu estou aqui porque eu sou um servo do Senhor Jesus. E eu entendo que todas aquelas pessoas que servem na igreja, em algum ministério, elas servem porque são servos do Senhor Jesus, escravos do Senhor Jesus. E assim o texto salmista vai falar no Salmo número 100, algumas pessoas sabem de cor, que diz assim: servir ao Senhor porque com alegria. Servir ao Senhor com alegria, é essa consciência daquilo que sou, é a consciência daquilo que Deus é para mim, que faz com que o meu coração se regozije, se enche de alegria em poder estar prestando algum serviço a Ele. Não estou atrás de receber nenhum mérito com isso, mas simplesmente o prazer de servir aquele que um dia olhou para mim, viu o miserável homem que eu sou e deu a vida por mim ali na cruz do Calvário, me salvou, me resgatou, me tirou da escravidão do pecado, me libertou da escravidão do pecado, me deu vida novamente, e eu sirvo com alegria, porque Ele me deu vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O outro aspecto da salvação que nós precisamos entender é que o salvo, nós somos salvos do poder do pecado. Na verdade, existem três condições aí da salvação do pecado. A salvação, didaticamente, ela pode ser dividida em três etapas. Você é salvo da condenação do pecado, você é salvo do poder do pecado e você é salvo da presença do pecado. É por isso que nós não podemos olhar a salvação só no aspecto da vida eterna. Você é salvo da condenação do pecado no momento em que você recebe Jesus como seu Salvador. Abre o seu coração e ali você recebe Jesus como seu Salvador, e você então é salvo da condenação do pecado. É por isso que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você também é salvo do poder do pecado. E a salvação do poder do pecado é nada mais, nada menos do que esse processo de santificação. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, porque o que ele está dizendo ali nada mais é do que o processo de santificação, que a partir do momento em que nós ali recebemos Jesus, somos perdoados dos nossos pecados, nenhuma condenação há mais sobre nós, mas agora nós precisamos caminhar para a soberana vocação da qual nós somos chamados, que é a santidade. E o terceiro aspecto da salvação é quando nós somos libertos da presença do pecado. E isso só acontece lá na glória, quando nós formos ali glorificados, e ali nós não estaremos mais na presença do pecado. Eu queria então continuar nessa mensagem, sabendo que agora vocês têm mais ou menos nessa consciência daquilo que vocês são,
E vocês são o quê? Qual é a consciência do que vocês são? Nós somos o quê? Somos o quê? Escravos de Jesus, não é isso? Nós somos chamados para quê? Para servir a Jesus, não é isso? Para servir a Jesus. Nós somos escravos de Jesus. Nós somos chamados para servir a Jesus. Para isso, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E Paulo, então, ele vai falar aqui sobre como nós podemos desenvolver a nossa salvação. A primeira coisa que ele coloca é com temor e com tremor. Com temor e com tremor. Temor está relacionado ao sentimento que eu tenho em relação a Cristo. Temor é um sentimento, né, em relação a Cristo. É o sentimento de respeito por aquilo que Deus é, por aquilo que, pela admiração que nós temos por Deus, e nós assim desenvolvemos nessa relação com Ele esse conceito que a Bíblia desenvolveu como temor. Nós temos temor a Deus. Então Paulo vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação pelo temor e pelo tremor. Então, a primeira coisa é, o temor se refere aos nossos sentimentos em relação a Cristo, né? Os descrentes, é claro, não têm esse tipo de sentimento. Alguns deles são indiferentes à pessoa de Jesus Cristo, à pessoa de Deus, né? Porque não acreditam em Deus. E os outros, eles têm medo de Deus, porque eles têm medo de que as suas obras sejam reveladas, né? Diz a João ali, no capítulo 3, que aqueles que não estão na luz, eles têm medo de estarem na luz, tá certo? 3:20, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, né? Então eles têm medo. O medo é uma consequência, o medo de Deus é uma consequência do pecado. Portanto, se nós não temos, se nós não temos mais pecado, nós não podemos temer a Deus, tá? Então aquele que teme a Deus é porque está vivendo ainda no pecado. Então aquele que está na luz, ao contrário, certo? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então nós não temos esse sentimento. O nosso sentimento de temor é o sentimento de respeito. Então a gente desenvolve, né, ao longo da nossa vida cristã, nesse processo de santificação, nós estamos ali em temor e respeito, em obediência a Deus. Tá? E a outra palavra, o outro conceito que Paulo utiliza aqui é o tremor. E o tremor nada mais é do que a manifestação física desse sentimento que nós temos para com Deus. Então o temor é o sentimento e o tremor é a manifestação física com relação a esse sentimento que eu tenho por Deus. E eu posso manifestar isso de várias formas, certo? Nós podemos manifestar pelo amor. Algum amor que nos constrange a agir de uma forma correta, íntegra, né, diante de Deus, diante do Senhor, tá certo? Nós podemos reagir de uma forma servindo a Deus, certo? E não se pode agir quando nós estamos na presença de Deus de uma forma leviana, né, de uma forma onde nós fazemos um serviço de qualquer jeito, mas nós queremos dar o melhor para o Senhor quando nós o servimos. É uma forma de resposta a esse tremor diante de Deus, dando prioridade ao reino de Deus e à sua justiça na nossa vida, tá certo? Mas também levando, né, o amor de Deus ao próximo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então veja, primeira coisa que Paulo fala, né, dentro dessa questão de desenvolver a nossa santidade, é que nós devemos fazer com temor e com temor e com tremor. A segunda coisa que ele diz, o porquê nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Por quê? E ele diz o seguinte:
Porque Deus é quem opera, quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, eu nunca vi assim, uma passagem que deixa tão claro essa simbiose, essa sintonia entre a soberania de Deus e a ação humana. Porque aquelas pessoas que defendem sempre aquela linha extrema da soberania de Deus, eles não aceitam de forma nenhuma o papel do homem nesse trabalho, né, do desenvolvimento aí da santidade. E tem pessoas que não consideram tanto assim essa questão da soberania de Deus e só colocam o lado humano. Mas aqui Paulo, ele traz um equilíbrio para nós. E a gente consegue enxergar aqui que existe essa sintonia, essa perfeição entre a soberania de Deus, que opera em nós o querer e o realizar, e a parte humana, que é aquele que opera ali a santidade. Então veja, muitas vezes a gente questiona essa questão da parte humana. Mas eu entendo, irmãos, e aqui é apenas uma reflexão minha, de que Deus não iria fazer o homem para ser controlado pelo pecado, para ser dominado pelas suas emoções. Deus não iria fazer o homem a sua imagem e semelhança, com inteligência, para ser aquele que seria totalmente obediente ao pecado e às suas emoções. Existe uma coisa dentro de nós que se chama inteligência e a capacidade de reflexão. Vejam ali em Gênesis capítulo 4, não sei se vocês abram rapidamente, para vocês conhecem essa história de Caim e Abel. Em Gênesis capítulo 4, ali conta a história de que Caim, o seu semblante, né, se a gente for rapidamente aqui, a gente vai ver, o semblante de Caim havia se transtornado diante, né, daquela situação de que Deus não recebera o seu sacrifício, mas apenas o de Abel. Né? O semblante dele estava transtornado, ou seja, emotivamente, ele estava sob o controle das suas emoções. E ele queria agir ali debaixo das suas emoções, controlado pelas suas emoções. Então Deus chega até ele e diz assim: Deus disse para ele no versículo 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E eu pergunto, irmão, será que Deus iria falar isso para Caim se ele não tivesse esse poder dentro dele, essa capacidade dentro dele de dominar as suas emoções naquele momento ali? Ou Deus estava blefando com Caim? Claro que não. Quando Deus fala para Caim que cumpre a ele dominar, significava dizer ali, naquele momento, que ele, apesar de estar totalmente transtornado, dominado pelas suas emoções, ele ainda poderia dominar e não fazer aquilo que estava pretendendo fazer. Então Deus não criou o homem para, mesmo no estado depravado, como algumas pessoas defendem que o homem depois da queda ficou 100% depravado, portanto ele não tem como ele escolher, as escolhas dele são totalmente ali sob o domínio do pecado. Mas aqui nesse ponto Deus nos mostra que não fez o homem para se curvar diante de uma situação dessa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto com inteligência e capacidade de refletir. O que Deus faz ali com Caim, que é chamar ele à reflexão. Ele diz assim: você tem ainda o poder de dominar aquilo que está dentro de você. Esse mal está dentro de você. Vocês querem ver outro exemplo, irmãos? Aquele exemplo do filho pródigo. O exemplo do filho pródigo, ali em Lucas capítulo 15,
é um exemplo perfeito sobre isso. Ali em Lucas capítulo 15, o filho pródigo, vocês conhecem a história, ele pede ao pai a herança, ele vai, por quê? Porque ele sente o desejo, ele quer fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Ele vê, né, que aquilo ele sente que é bom no coração dele. E ele então pega o dinheiro dele, ele torra todo o dinheiro em farra, por isso que é pródigo. Ele torra todo o dinheiro em farra, e ele fica na miséria, e ele vai cuidar dos porcos do amigo. E ali naquele estado decaído, depravado, ele ainda teve a capacidade de refletir sobre a sua situação. E ele então faz a comparação entre o seu estado naquele momento e quando ele estava lá com o pai. E ele então começa a pensar naquele momento: olha, os trabalhadores do meu pai têm comida todo dia, roupa lavada, têm onde dormir, e eu aqui na miséria, cuidando de porcos. E eu vou até o meu pai dizer: pequei contra os céus, contra ti. E fui lá e pedi perdão. Capacidade de reflexão. Por isso, irmãos, é que mesmo nesse processo, aqui diz o texto em Filipenses, que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Esse efetuar aí, quando a gente vai no grego, é energel. É como se Deus nos enchesse de uma energia. É como se Deus nos enchesse de vontade, de desejo de realmente querer buscar ao Senhor. E esse desejo de santidade, de progredir na santidade, ele só acontece, irmãos, quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós buscamos comunhão com Ele, quando nós passamos a andar lado a lado com Ele, em obediência à Sua palavra. Não existe outra forma de nós estarmos juntamente com Deus se não for debaixo da Sua vontade. Então Ele opera em nós, Ele nos enche, no grego, Ele nos enche de uma energia, de um desejo, de uma necessidade interior, de nós nos aproximarmos de Deus, porque Ele é santo, e a Bíblia diz: seja santo como Ele é santo. Então, quando Ele opera em nós essa vontade, quando Ele faz em nós o querer, e aí nós, como seres humanos, nós despertamos para buscar no Senhor esse processo de santidade. Por isso é que, por que nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor? Porque Deus, nós estamos diante de Deus, debaixo da Sua vontade. Não somos nós pessoalmente, não somos nós sozinhos, mas nós estamos caminhando com Deus debaixo da Sua vontade, em obediência à Sua palavra, porque somente assim nós podemos alcançar a santidade para a qual nós somos chamados. E Ele então diz, e aqui a gente está caminhando para o final, Paulo vai dizer: e para que desenvolver essa salvação? No versículo número 15, Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecerás como luzeiros no mundo. Então, para que desenvolver a nossa salvação? Para sermos pessoas irrepreensíveis, inculpáveis. Irmãos, nós não somos iguais às pessoas do mundo. Nós somos diferentes. Você pode defender que a gente não pode fazer essa diferença entre as pessoas. E eu até aceito você dizer isso. Mas não tem como você se colocar como igual às pessoas do mundo. Nós somos diferentes. Fazemos a diferença no mundo onde nós estamos.
Aonde nós estamos, nós somos luz. Nós resplandecemos a pessoa de Cristo em nós. Nós somos representantes de Deus aonde nós estamos. O texto diz que nós estamos no meio de pessoas corruptas. Nós vivemos num mundo de pessoas corruptas. E nós não podemos nos nivelar a essas pessoas. Pelo contrário, nós temos que trazer essas pessoas que estão nas trevas para a luz. E o que está acontecendo, irmãos, na igreja é a secularização da igreja. O que está acontecendo na igreja são as pessoas, como o filho pródigo, por exemplo, que olham para o mundo e querem ser iguais às pessoas do mundo, que se vestem iguais, que falam igual, que se comportam da mesma forma, que querem fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem, sem nenhuma diferença. É por isso, queridos, que nós estamos perdendo nossos jovens, e estamos perdendo nossos adolescentes. Sabe por quê? Porque eles não entendem, eles não têm consciência de si mesmos, eles não têm consciência de quem são. Filhos de Deus, escravos de Jesus, chamados para serem santos, para servir ao Senhor. Mas eles olham para o mundo, acham bonito a forma como as pessoas vivem no mundo. Querem estar nas festas, querem estar nas farras, querem ficar, querem fazer tudo aquilo que eles fazem, porque acham bonito fazer. Como o filho pródigo, que achou bonito. Escolhas erradas, caminhos de morte. Escolhas erradas, caminhos de morte. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos chamados para sermos pessoas irrepreensíveis. Não é isso? Paulo está falando aqui. Para que a gente se torne pessoas irrepreensíveis e sinceras, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Luz. Quando a igreja primitiva ela foi organizada, irmãos, as pessoas sentiam desejo no coração de fazer parte da comunidade de Cristo. E a Bíblia diz ali em Atos capítulo 2, que dia a dia o Senhor ia acrescentando pessoas à igreja. Por quê? Porque as pessoas viam uma comunidade diferente. Viam uma comunidade que se relacionava, que tinha comunhão uns com os outros, que tinha uma relação íntima com Deus, que tinha um comportamento diferente daquele comportamento delas. Eles diziam assim: eu quero fazer parte dessa comunidade aí. Agora o povo hoje olha para a nossa igreja e diz assim: qual é a diferença? Eu prefiro estar aqui onde eu estou. Pelo menos eu não sou hipócrita, né? E dizer que eu estou lá dentro da igreja, mas estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer. É isso? Consciência de si. Você foi chamado, não foi para ser igual às pessoas do mundo. Você foi chamado, sabe para quê? Para ser luz, para fazer diferença onde você está. Para, através de você, através do seu testemunho, você mostrar para as pessoas quem você verdadeiramente é, e para que elas possam entender que o caminho para a salvação, da qual elas estão perdidas, não sabem o caminho, é aquele que você está seguindo, que é a luz que ilumina os nossos passos, que é a verdade, que é Cristo Jesus. Então, para quê desenvolver essa oração? Para serem pessoas no mundo corrupto, contaminado pelo pecado, e mesmo assim, nós não nos deixamos contaminar por esse pecado. Estamos no meio de uma pandemia de Covid-19. Todo mundo com medo de se contaminar. O que é que a gente usa? Máscara. Tem mais? Álcool gel. Chega em casa, o que é que faz?
toma banho, pega a roupa, bota onde? Na máquina de lavar. É isso, irmão? Você está com medo de quê? De se contaminar. E você tem medo de se contaminar pelo pecado? Não tem, né? Tem não. Você anda com quem não presta. Você é amigo de quem vive por aí. Não é isso? Você vai para todo canto e você não tem medo de se contaminar? Eu quero dizer uma coisa para vocês: não existe como você se relacionar com uma pessoa e sair a mesma pessoa depois desse relacionamento. Sociologicamente falando, existe uma interação entre pessoas, socialização entre pessoas. E naquele momento em que você se relaciona com uma pessoa que vive no mundo, você de alguma forma você foi tocado por aquela pessoa. Agora, se você não resplandecer a luz de Cristo na sua vida, você jamais vai tocar aquela pessoa que está nas trevas, perdido. Em vez de você se deixar contaminar porque você é luz, você deve iluminar, você deve contaminar e tocar aquela pessoa. Nós somos chamados para fazer a diferença onde nós estamos. Você quer que o mundo onde você viva tenha paz? Então leve a paz de Deus para esse mundo onde você vive. Amém, queridos? Então, quem é você? Quem é você? É o quê? Escravo de Jesus. Para servir ao Senhor, para se santificar e fazer o quê? A diferença no mundo onde você está. Fazer a diferença. Às vezes eu vejo pessoas que gostam de moda, né? Moda é uma coisa, irmãos, a moda não existe simplesmente por existir. Um corte de cabelo diferente, ele tem uma ideologia por trás. Aquela roupa rasgada, eu já falei até isso aqui na igreja. Aquela roupa rasgada, eu não uso. Para mim, é apologia à pobreza, à miséria, às drogas. Porque quem usa, isso veio daquele movimento hippie lá do passado, pessoas sujas, imundas, roupa rasgada, que viviam nas ruas, fumando maconha. Essa está por trás dessa moda. Então cuidado quando você quer ser a mesma pessoa que você enxerga no mundo, quando você quer ser igual. Mesmo que você olhe e diz que isso não tem nada a ver, mas tem. Tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa por trás. Quem eu sou? Eu sou um servo do Senhor Jesus, salvo, resgatado, restaurado, regenerado, em processo de santificação para fazer a diferença no mundo. Eu sou um escravo, mas aonde eu estou, eu sou luz para o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ver suas cabeças. Eu não sei se você tinha consciência, tinha essa visão clara de quem você é. Talvez você dissesse assim: não, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, sou um homem, sou uma mulher, sou uma pessoa que tem uma profissão, tenho o meu trabalho, né? Eu sou filho de fulano, cicrano, eu sou essa pessoa. Depois que a gente conhece Jesus, esse homem morreu, essa mulher morreu. Nós somos nova criatura, nova criação. Nós somos pessoas que lutamos agora contra o pecado. Nós somos libertos da culpa do pecado, mas nós lutamos agora
poder do pecado sobre nós. Nós devemos caminhar na nossa vida tendo essa consciência que nós estamos em processo de santificação. Jesus, ele morreu para nos apresentar a sua igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, diz ali Paulo aos Efésios. E é assim que nós queremos caminhar, para que Jesus, ele possa nos apresentar a sua igreja santificada, que fez a diferença, que cumpriu com a sua missão. Você tem consciência do que você é? Você tem essa consciência do que você é? Eu quero fazer nesta noite 2 apelos à igreja, a você que está aqui conosco. Você que está nos assistindo aí pela internet, você pode fazer essa decisão também. Depois você nos avisa. Se você não tinha essa consciência do que é ser cristão, se esta palavra de alguma forma tocou seu coração, fez a diferença, e você agora entende de uma forma diferente daquilo que você entendia, que tendo essa consciência agora você queira seguir a sua vida como você agora entendeu através da palavra, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, perdoa a minha vida até aqui, eu não entendi, mas eu vou mudar. Eu quero ser esse servo teu e vou fazer a diferença no mundo onde eu estou. Eu vou ser luz nessa terra. Se tem alguém aqui que entendeu isso, que quer seguir dessa forma, não estava seguindo, mas quer seguir, se coloque em pé que eu quero orar por você ao final desse culto. Alguém? Não há? Deus abençoe. Mais alguém? Senhor, eu quero servir em obediência. Eu quero desenvolver a minha salvação para fazer a diferença. Eu quero ser luz desse mundo. Aonde eu estiver, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero perguntar a você também que ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus. Eu não conheço quem aqui não tomou, não sei. Conheço da minha igreja, mas quem está nos visitando, que quer também andar na luz, na verdade, ser salvo, resgatado, restaurado, regenerado por Jesus, começar essa caminhada de santidade, de santificação, de ser irrepreensível na presença de Deus, fazendo a diferença no mundo que você vive. Se nessa noite você quer abrir o seu coração e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, fique em pé também, eu quero orar por você. Alguém aqui? Fique em pé e diz assim: eu recebo Jesus na minha vida, para que eu possa viver em santidade com Ele, ser servo dele.
servir a Ele. Alguém aqui? Fique em pé também, quero orar por você. Vamos orar então, queridos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na Tua presença, pela Tua palavra que aqui foi explanada. Ó Senhor, que nós venhamos por meio dela ter esta consciência em nós daquilo que nós somos, cristãos, servos, escravos. Somos chamados para o Teu serviço, para a soberana vocação da santidade em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por cada vida que aqui se levantou nesta noite, que ao ser confrontado com esta palavra, Senhor, agora pode caminhar no sentido de fazer aquilo que Tu queres como propósito para a vida de cada um delas, tendo a consciência daquilo que são, e caminhando nesta vida, neste mundo, quanto peregrinos somos, debaixo da Tua palavra e da Tua vontade. Abençoa cada vida que aqui está em pé, fortalece cada uma delas, para que se mantenham assim firmes com esse olhar fixo em Ti, fazendo a diferença neste mundo em que nós vivemos. Te pedimos, ó Pai, por a Tua igreja que aqui se reúne, por aqueles que nos visitam. Que esta semana, Pai, seja uma semana debaixo da Tua santa graça. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. E que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vocês podem sair e, por favor, não se aglomerem na saída, evitem aglomerações. Nós estamos nesse processo, quanto menos aglomerar, melhor. Deus abençoe você.